Atenção, tem um pronunciamento a fazer neste canal. Vou começar a ler Quarta Asa nessa edição belíssima. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje vai começar mais um vlog de leitura aqui no canal. Eu finalmente lendo Quarta Asa, que, pra ser justa, não é a primeira vez que eu tô pegando pra ler. Acho que tem 2 anos que eu comecei a ler esse livro, comecei a ler no e-book. Só que, gente, não foi, a leitura não engatou. Eu tava lendo muito naquela vibe de, todo mundo lê, eu também quero ler. Tinha uma amiga que tinha amado, então tava muito nisso de, todo mundo gosta, vou ver se eu gosto também. E daí, eu acho que eu nem terminei o 5º capítulo. Eu li muito pouco, assim, dele, daí eu larguei, pensei, outra hora eu volto. Mas, recentemente, me deu muita vontade de ler esse livro. Eu tava um pouco desesperada e eu ganhei esse daqui, né? Que é a nossa versão capa dura, belíssima. Olha isso aqui, gente, os dragões. Então, hoje eu vou começar, porque eu estava me coçando, assim, pra ler logo. Não vou dizer que eu vou começar a ler exatamente agora, nesse momento. Tô animada pra vocês me acompanhar nessa jornada. Também tenho que apresentar pra vocês um ser humano muito especial que faz parte da sua família. E vocês vão conhecer esse serzinho de forma agora oficial e formalizada. Vou apresentar a vocês a Marie, nossa nova gatinha. Gente, ela é muito pequenininha, muito. Ela tem 2 mesinhos e meio. Ela ontem dormiu pela primeira vez comigo, então a gente fez uma festinha no pijama das meninas, basicamente, com os outros gatos, né? Gente, olha o tamanho dela. As patinhas dela aqui, ó, rosinha. Ai, meu Deus. Gente, eu li, tipo, 2 páginas e meia na faculdade, mas foram 2 páginas e meia muito boas. Agora estou aqui deitadinha pra ler. Não são nem 10 da noite ainda, mas eu vou dar uma lida porque eu tô com vontade. Eu quero começar a ler mais antes de dormir, porque às vezes é o único momento do dia que eu tenho pra ler e eu não leio. Então, vamos começar esse hábito. Gente, tô aqui lendo e simplesmente temos uma leitora. Como tá sendo pra ti a experiência de ler esse livro? Muito boa, né? Concordo. Estamos aqui com o livro. E vou terminar agora de noite capítulo 1. Não prometo se eu vou começar o capítulo 2 ou não, mas capítulo 1 vai ser finalizado. Não era pra ter usado 6 anos, era pra ter usado só 4. Então, mas enfim, deixa pra lá. Gente, agora são tipo mais 18 horas. Eu terminei tudo que eu precisava fazer. E assim, vou ler mais um pouco. Eu li um capítulo hoje da tarde, que foi o 2º capítulo. Então a Violet passa, né? Ai, porra! Passa ali o parapeito. E daí tem aquele Jack, né? Babaca. Odeio ele, mas ele tomou um fecho de uma outra guria logo em seguida. Que é tipo, ai, tu não entrou ainda na cidade, né? A Violet já, se ela quiser te matar, fica atento. E deu esse feixe. Vou ler mais um pouco agora, que eu tô meio viciada. Eu tô escutando o audiobook de entrevista com o vampiro. Eu tenho que terminar esse audiobook logo. Eu tô dividindo meu tempo entre 2 leituras. Mas eu tava muito ansiosa pra pegar de novo o livro pra ler. E eu terminei tudo que eu tive pra fazer. E agora eu tô aqui esperando pra saber se meus pais vão chegar a tempo da gente ir na academia ou não. Que nós 3 fazemos funcional. Não, vocês não forem simples assim. 10h30 da noite. Eu fui ver quantas páginas tinha o livro. E eu li sem querer a última frase. Vou tentar ler até o capítulo 4, eu acho. Eu tô no capítulo 3º. E ela já encontrou o Dan, ele já foi meio grosseiro com a amiga dela, a Rhiannon. E eles estão agora batendo papo entre besties. Gente, desculpa se a acústica chama bosta. Meu gato tá brincando com a bolinha que é da Marie. Inclusive, ela tá indo lá já brincar, né? É tudo brincadeira pra ela. Deixa aqui a porta pra gente ficar sós, né? Meus cabelos. Estou me ajeitando porque eu tenho que pegar meu passaporte. E no caso, me ajeitando é fazendo uma skincare, ajeitando esses cabelos aqui, trocando pijama. Que eu percebi que ontem passei o dia inteiro de pijama. Você vai pensar que eu sou muito porca. Eu cheguei na parte do livro em que eu estou lendo coisas que eu não tinha lido ainda. Então tá legal, tipo, ver essa parte e ficar gag de la gag que a asa ali que ela foi escolher. Cara, destruiu tudo. Vou ficar gag de la gag que ela ia pra asa que o Dan é o líder e que foi trocado, então ela foi pra asa que o Shaden é o líder. E daí, obviamente eles vão ser o casal
Não tô falando isso só porque eu pesquisei fanart deles no Pinterest e vi uma deles, tipo, juntos, mas é só, tipo, o olho deles. Mas também porque é muito a vibe de Enemies to Lovers. E esse Enemies to Lovers eu vou passar o pano, ok? Uma coisa que eu não mencionei é que quando a Violet tá fazendo ali a passagem pelo parapeito, ela vai contando, assim, a história do país, o que tá acontecendo, que eles têm guerra há 400 anos, que tal e tal províncias são deles, que tais outros países, reinos, whatever, são os amigos, outros são os inimigos. E assim, eu não me dei nem o trabalho de ficar decorando o nome dos países. São nomes muito complicados e que eu tenho certeza que vai aparecer de novo ao longo do livro, então a gente tem que escolher essas batalhas na vida. E essa eu decidi não lutar. Mas eu tô achando muito interessante a relação dela com o Dan. Quando ela chega, ela tinha uma visão do Dan e agora tá totalmente diferente. Tá um pouco mais brusco. O que o serviço militar não faz com o cara, né? As piadas que eles têm entre eles, eu achei muito legal. E ele querendo levar ela pra divisão de escribas. Ela fica, meu, eu tenho que ficar aqui, senão a minha mãe vai me matar. Tô achando muito interessante o livro, eu já quero ler logo, assim, tô tentando me controlar muito pra não ler mais. Só que agora eu tenho que ir lá buscar o passaporte. Porque eu simplesmente decidi que eu ia fazer isso hoje. Gente, eu tenho que sair. Olha onde é que tá a Marie. Ela é desse tamanho, né? Ai, desse tamanho. Mas enfim, o que eu ia falar? Vou encontrar com a minha mãe agora no serviço dela pra gente visitar minha tia. E assim, em um dia eu tô pegando mais ônibus do que eu já peguei nos últimos meses. Vai ser meu terceiro ônibus do dia e o último, né? A princípio. Mas a última vez que eu peguei tantos ônibus assim é quando eu trabalhava presencial. Vou encher minha garrafinha de água, que era 4 ônibus por dia. Vou lá. Gente, eu tô aqui atualizando o meu grupo do WhatsApp de promoções literárias. Inclusive, o link tá aqui embaixo, caso você queira entrar. Eu não li nada ontem da noite, assim. Eu achei que eu super iria ler, que, meu Deus, como sou leitora. Só que a Olivia Rodrigo, gente, lançou um álbum. E daí eu tive que ficar até 1 da manhã acordada pra escutar o álbum e ver o clipe. E eu não me arrependo. E assim, tô nem preocupada com isso, porque hoje é sexta-feira. Eu deveria ter na aula, mas eu não tô. Tenho que fazer algumas coisas do TCC antes de, tipo, avisar a professora que, ok, está feito. Gente, eu tô aqui lendo o livro. E assim, eu achei que eu já tinha passado todas as partes que eu não tinha lido. Mas o Dan fala que o sinete dele é confidencial e que ele tem, tipo, uma insígnia que mostra que é confidencial, então as pessoas não podem botar. E o sinete é, tipo, teu poder único, que é teu dragão, então, tipo, passa pra ti. Eu lembro mais ou menos disso, que tinha algum rolê do Dan, que era um segredo. Era isso. Então eu acho que agora eu passei tudo que eu não li. Gente, hoje é segunda-feira, não gravei o final de semana inteiro. Eu li muito no final de semana. Meu namorado saiu pra trabalhar e sei lá, umas 4 horas que ele ficou fora, eu fiquei lendo. Gente, passou o dia inteiro, eu esqueci de atualizar você do que eu li. Mas, assim, foi mais questões de, tipo, sobrevivência dela, mostrando o dia a dia. Então, começa com baixo. Uma das gurias, que era filha de uns rebeldes, quebra, tipo, o braço dela, torce o ombro. Daí ela tem que ir pra enfermaria. Na enfermaria, no caso da divisão hospitalar. E tem lá um restaurador, que é um tipo de poder que tu pode restaurar até os ossos das pessoas. E o Dan leva ela, e o Dan fica muito... Ai, meu Deus, desista. Vai pros escribas, tipo... Ela já falou que não pode ir, que ela não vai. E a G sem noção fica tentando convencer ela. Eu odeio gente insistente assim. Tem aulas também sobre questão da história. Tem uma história meio geopolítica. A aula, ela vai bem nisso, então ela ajuda a Ryan. Com isso, contra a Ryan ajuda ela nos combates. E daí, tem um dia que ela chega no dormitório e tá um diário do irmão dela, que, né, faleceu e tudo mais. E a Mira pediu pro escriba deixar lá com as dicas dele. Então ela descobre que na hora das lutas no ringue não é aleatório as escolhas. Tipo, as escolhas já são determinadas uma semana antes. Ela tem que descobrir com quem ela vai lutar. E ela se prepara meio que envenenando as pessoas. Então ela tá colhendo lá venenos. Então ela começa a colocar na comida das pessoas, porque ela trabalha no turno do café da manhã. Então ela consegue fazer isso. E ela vai vencendo. Só que antes disso, um passo importante. Um dia ela tava colhendo, tipo, frutinhas venenosas de noite. E o Shaden e essa menina que quebrou o braço dela, que é a Imogen, e vários outros filhos de Abel estão se reunindo. E não tem nada muito
demais nisso, mas o Shaden tá ali conversando, dando dicas, eles falam só que eles têm que sobreviver. E alguém pergunta, como é que a gente pode matar a Violet? E ele fica, eu já falei que ela é minha. E ela fica paradinha assim no topo da árvore, ninguém vê ela, mas quando ela desce, o Shaden tava ali. E a gente descobre que o poder do Shaden é manipular as sombras. Então, ele tava ali e falou, cara, tu vai denunciar a gente? Ela ficou, não, porque é errado, tipo, não pode pessoas que são filhos de rebeldes se reunirem em mais de 3 pessoas. E ela fica assim, não tem nada demais, e tava só dando dicas pro pessoal que tá entrando agora, de como sobreviver. Até aí tudo certo, se oferecendo pra ajudar. Ele fala assim, só vai, tipo, pra cama antes que teu dirigente de asa te pega. Ela fica assim, tu que é meu dirigente de asa. Também descobre que o poder do Den é ter acesso às memórias recentes das pessoas. Então ele precisa tocar na pessoa pra ter acesso. O poder dele é confidencial, então meio que ele tem uma insígnia diferente. A gente sabe que o Brennan, que era o irmão dela, também é um restaurador, que é um poder raro. E enfim, eu tô na parte do livro que ela tá, tipo assim, destruindo todo mundo no ringue, porque ela tá envenenando todo mundo. Mas agora, tá numa parte que eu até fiquei enrolando o dia inteiro pra ler, que eu tô com medo de ler. Que ela saiu no ringue e depois dela ter envenenado todo mundo, ela ia lutar contra uma menina no dia, já tinha envenenado a guria. Só que a guria foi pra divisão hospitalar, porque ela não conseguia nem andar numa linha reta. E ela tá indo no ringue e fica, que pena, né? Vou ter que ir embora. E o Shaden fala, não, eu me voluntario. E aí agora eu vou ter que ler sobre eles brigando. Só que tá um clima entre eles de enemies to lovers que eu tô adorando. O dia que ela encontra ele ali na reunião e que ficam só os dois conversando, ela joga nele, tipo, 2 adagas que passa, tipo, rente, assim, por ele. E fala pra ela, tipo, fazer isso com o Jack, que ele vai parar de atormentar ela, que o Jack, aquele insuportável, ainda não deixou ela de lado. Aí no dia do ringue, o Jack tá lá incomodando ela, vai lá e pá! Lança uma, tipo, aqueci nele, rente, e outra que pega perto, embaixo da área mais sensível dos homens. E o Dan, inclusive, fala, já falei que pra não chamar atenção. Ela falou, cara, não tá dando certo eu ignorar, né? Ela parte pra ameaça, que eu achei muito mais legal. Eu acho muito divo a forma como é, tipo, mostrado o Shaden, tipo, falando pra ela se impor, tipo assim, caga esse guri a pau se tiver a oportunidade. E o Dan é, tipo, vou te levar pra divisão de escribas. Não faz isso. Tipo assim, ele tem boas intenções. Ele é um personagem cheio de boas intenções, mas ele é um chato. Gente, ontem à noite, eu li aquele capítulo que eu tava com medo. E foi basicamente o Shaden e ela entrando na briga. Só que o Shaden, ele, tipo, tá, ok, que deu um soquinho que o outro nela, tipo, mas ele mais desarmou ela e ele dava dicas pra ela enquanto eles estavam lutando. Então ele falou, tu é muito pequeno, tá fazendo movimentos muito grandes pra ti, que estão te deixando expostas. Eu poderia ter pego a faca, passado aqui, aqui, aqui em mim. E tava assim um clima delicioso. Eu sei que é um slow burn, eu sei que vai demorar até eles se beijarem, mas eu não aguentava mais. E o Shane também deu um like no Dan, porque o Dan ficava assim, Violet, não faz isso, não sei o que, não sei o que. E ele falou, olha, eu acho que mais ensinamentos e instruções são melhor do que proteção. E teve a cena final que eu quis me matar, que foi basicamente o Dan falando pra ela, que conversou lá com o cara lá da divisão de escribas. Tipo, eu falei com ele, disse que vai te aceitar como novata a essa altura do campeonato. Ela fica, eu não acredito que tu fez pelas minhas costas, que tu não acredita em mim. E fica, só prometa que vai pensar sobre isso. Esse Dan tá de bater nele. Tô aqui com o Lorde, o Gordo e a Marie ali no cantinho. Pra falar que ontem eu fiquei muito triste que eu não consegui ler nada. Tipo, nada mesmo. Eu tinha muita coisa pra fazer. Chegou o final do dia, antes de dormir, eu só capotei na cama e eu não consegui fazer nada. Quase 11 da noite. Quero ler mais um capítulo, pelo menos. Capítulo 11, eu tô aqui na parte... Acabei de terminar, na verdade, a parte os alunos estão na armadilha. E daí uma menina morre. A Violet fica bem abalada com isso, porque ela foi a última pessoa a ver a aluna com vida. Também estaria. Então ela vai queimar ali as coisas dessa menina, né? Porque é meio que ritual que tem que fazer quando a pessoa morre. E quando ela tá saindo do lugar que ela fez isso, já passou o toque de recolher, ela viu o Shaden com outros 2 alunos, o Bold e o... sei lá quem. Mas esse Bold, não lembro exatamente a pronúncia do nome dele. É primo
do Shaden. Então ela tá meio que sentada no canto, assim, escuro, mas o Shaden percebe que ela tá ali, então ele fica ali e conversa com ela. Isso quando essa implicância deles de sempre. E ela fala que ela tá pensando em, tipo, fugir. E ele, tipo assim, ah, eu também, hein? E ele fala assim, ah, só me avisa se for decidir fugir. Não, que daí eu não preciso te matar. Papo super amigável. Ela tá contando essa questão da armadilha, né, que eles participaram, que é uma parte ali da divisão dos cavaleiros. E que tem vários desafios no penhasco. E ela teve que parar em um que tinha que escalar uma chaminé. E ela fala que ela é, tipo, muito pequena pra conseguir fazer isso. Conseguir escalar. E ele fala, ah, não é só porque tem um caminho que esse caminho é o certo. Então, bota ali uma pulguinha atrás da orelha dela. Gente, bem-vindos à minha gambiarra pra ler aqui no escuro. Mas, peraí, uma coisa que eu tava pensando aqui. Aparentemente, a Violet, ela foi a vida inteira, tipo, treinada. E o pai dela estudava com ela essa questão dos escribas pra ela ser uma. E daí, quando ele morreu, a mãe dela falou, nenhum Sorrengail é um escriba, vai ser cavaleiro. Então, primeiro, por que ela tem filhos com um escriba? Se ela não gosta dos escribas. Segundo, nunca mais é citado o pai dela. Então, quão importante ele era pra ela ou não? Tipo, ele vai ser citado em algum momento. Gente, li talvez um dos capítulos mais engraçados até agora. Mas depois que eles fazem a armadilha, Violet, ela meio que burla uma regra pra, né, conseguir passar ali da chaminé. Ela escuta com o conselho do Shaden, depois ela usa uma adaga que ela trouxe de casa pra, né, passar. Uma aluna fica enchendo o saco e o Shaden fica, acho que não, hein? E a própria Violet fala que leu o Codex, lá, que é o artigo deles, e fica, tá tudo certo. E ele só tomou uma penalidade porque ela usou a corda que não podia usar. Mas mesmo assim, o esquadrão deles ficou bem posicionado e eles vão ser, tipo, os 11º a passar pelos dragões. E daí eles estão passando, tem um grupo insuportável, que é a Luca. Tem umas outras pessoas ali, acho que o Prior, que é um insuportável, que é indeciso e a Maria vai com as outras. Mas tem mais um cara, peraí. O Tynan, que é um cara que fica, tipo assim, só preocupado com qual que é a raça do dragão, qual que ele vai escolher, sendo que foi já várias vezes que são os dragões que escolhem seus cavaleiros, não o contrário. Eles passam por um dragão dourado, que é muito bonitinho, só que ele é pequenininho. E daí o pessoal fica assim, ai gente, vamos matar esse dragão, porque, né, ele não vai ser uma boa escolha. Só que, tipo assim, eles queriam fazer a coisa mais burra do mundo. Ela adora esse dragão, ela fica, meu Deus, ele é muito fofo. E o pessoal fica, ai, ele é fracote igual a ti, então tomara que ele te escolha. Mas enfim, eles continuam andando. Até que o dragão incinera o Prior, que era um dos outros que estava ali, que era o indeciso. E logo em seguida, 2 dragões, tipo, verdes, eles começam a chegar na Violet, começam a cheirar ela. E ela fica tipo assim, o que tá acontecendo? Mas ela se liga que é por causa do colete que ela tem de escama de dragão. E ela fala pros dragões, vocês estão sentindo o cheiro da Tame, que é a dragão da minha irmã. Ela, basicamente, tipo, pegou as escamas quando ele escamou e fez esse colete pra mim, pra me ajudar. É isso, chega, vocês estão sentindo. Os dragões, tipo, saem, ficam super de boa. Aí a Luca fica, eu achei que eles iam botar fogo em ti, eu não culpo, eu também ia querer. O Prior eu entendi, porque ninguém quer um cavaleiro assim como eles. E daí eles vão lá e tocam fogo nela. Tá, terminei de ler o capítulo 14, eu acho, que é o capítulo da Ceifa. E, gente, muito legal, tá? Basicamente, os cadetes vão ali pra floresta, né? Explorar o local. Eles estão lá sozinhos e tem esse dragão dourado. E a Violet tá, tipo, a fim de achar ele, né? Ela sobe numa árvore, vê que ele tá numa clareira, assim, as luzes refletindo, como se ele estivesse tomando banho de sol. Ela escuta, então, o Jack, o Warren e um outro cara, enfim, relevante lá. Eles querem, tipo, matar esse dragão. Eles nem foram atrás do dragão deles, só que estão procurando eles pra matar. E ela consegue chegar antes deles e fica pro dragão, tipo assim, ai, sai daí. O dragão não entende muito bem, então eles chegam, vão matar o dragão, né, tentam ir. A Violet sai, tipo, briga com eles. Ela acerta o Jack com uma adaga que ele fica, tipo, ai, ela destruiu o meu ombro. Gente, matem ela. E vai embora, então os outros dois, tipo, ficam ali. Ah, era o Tynan, o outro. Enfim, um cara como esquisitíssimo. Eles têm uma briga, o Shaden aparece e ele só fica observando porque o pessoal mais velho não pode interferir, mas pode observar. Então ele até dá uma dica pra ela, tipo, é atrás de você. Daí ela se grita Warren lá, então ela consegue nocautear ele. O Tynan, ele até pensa, ai, nossa, tu não pode se meter. E ele pensa, mas eu posso narrar. Quando o Tynan vai atacar a Violet, ela já tá, tipo, bem machucada, assim, das mãos, que ela machucou na armadilha.
ela torceu o tornozelo minutos antes, machucaram o braço dela também. Ele, tipo, fica gag e tem um dragão preto atrás dos dois. E, tipo, atrás da Violet, na real. O dragão preto é um dragão que ele foi explicado. Ele, tipo, tinha se recusado a formar alianças novamente depois que o antigo cavaleiro dele morreu. Então, assim, ele até estava na ceifa, mas não era garantia que ele ia querer se unir a ninguém. E aí ele incendeia o Tynan e se une a Violet. E nisso o Shaden vai com a dragão dele, dragão voar, vão embora. E ele começa a falar na voz dela, é Tarnin o nome dele, Tarin. Todo mundo com nome de T, né? Isso, pelo amor de Deus. Eles se unem e ele fala pra ela subir nas minhas costas e tal. Ele até se abaixa, que é uma coisa que nenhum dragão faz pra ela subir. E ele tava até protegendo o dragão douradinho, assim. Mas ela falou, o dragão dourado não pode deixar ele aqui, que eles vão voltar pra matar ele. E o dourado sai voando. Mas, enfim, eles alçam voo e a Violet, ela cai. E o capítulo termina com ela, assim, em cada livro. Só que assim, gente, tem mais 400 páginas do livro. Obviamente, o dragão vai pegar ela. Eu tô meio desacreditada que eu tenho que ir pra aula hoje, porque na sexta passada eu faltei. E é final de semestre também, então eu queria só, tipo, poder gastar minhas faltas todas. Mas eu só tenho pra gastar, né? E obviamente vai ser no último dia de aula. Eu tô aqui tendo que me arrumar totalmente desacreditada disso. Gente, não é possível. Eu tô bem calma, assim. Eu sempre fui de pessoa que me arrumava rapidinho pra não me atrasar, só que assim, gente... Ai, hoje eu não tô afim. Eu até tinha pensado em ler um pouco ontem, mas eu perdi total a noção do horário. Então quando eu vi, já era tipo 11 da noite e eu acordo 15 para 7 quando eu tenho aula. Eu tava jogando, eu tava no TikTok. Eu faço parte aqui no vlog, mas hoje vai ser a última vez que eu vou estar com esse cabelo. Vai sair outros vídeos que eu já vou estar com um cabelo novo, mas essa é a última com esse. Eu vou deixar minhas coisas já arrumadas pra quando eu tiver que sair e ir, porque eu vou fazer a unha agora. E daí eu não quero, depois que fazer a unha, se eu terminar muito em cima da hora, tipo, estragar a unha, sabe? Gente, tô aqui, tipo, esperando pra terminar e lendo, né? Tô chocada que 2 dragões escolheram ela. Mas tudo que eu falei sobre ele ser um homem com boas intenções, eu retiro. Ele é um insuportável, um babaca. Ontem eu tava em função porque tive prova de trocas na faculdade e eu não consegui ler. Mas hoje eu estou lendo e eu tô numa agonia porque eu quero logo que o Shaden e a Violet se peguem. Eles não se pegam nunca. Eu percebi que eu tô lendo muito antes de dormir, então eu acho que eu vou manter essa rotina de durante o dia eu faço o que eu preciso fazer, sem pressão pra ler. E daí, antes de dormir, eu leio. Mas ontem eu li 2 capítulos. E foi o capítulo que a Violet, ela foi atacada de noite. Quando ela tava dormindo, ela quase morreu. Mas daí, Andarna, acho que esse é o nome da dragão dourado, não lembro exatamente, consegue dar o poder de fazer ela parar o tempo por alguns segundos. Então, ela meio que se salva. O Shaden chega, mata todo mundo que tava ali. E tem um climinha ali entre eles. E aí eu tô me segurando pra não pesquisar no Google, tipo, quando é que eles se beijam. E também teve o Dan sendo um babaca com ele, mas... com ela, né, no caso. Mas isso é de praxe já, né? Uma coisa que tá acontecendo quando eu leio esse livro é que eu não consigo imaginar o Tarim, sei lá, enfim, o dragão da Violet não sendo o Banguela, só que uma versão ameaçadora. Pra mim é o Banguela. Tô aqui lendo com o Lorde ali. O gordo aqui, e embaixo da coberta, a Marie se lambendo. Ontem à noite eu li bastante antes de dormir, e daí a última parte que eu li foi quando a Violet e o Shaden finalmente se pegam. Porque basicamente os dragões deles são um casal, ele foi fazer as besteirinhas de dragão, e a Violet, ela tá começando, tipo, ai, esqueci o termo, mas é quando o dragão começa a passar pra ti os poderes, os sentimentos e tudo mais, só que ela não conseguiu bloquear, e ele esqueceu também de bloquear. Então ela começa a enlouquecer, ela tipo assim, meu Deus, eu preciso dar para alguém. Aí ela sai do quarto, porque o Liam tá ali do lado, que o quarto é costa dela agora. Ela desce assim pro pátio, o Shaden também aparece, que ele tava fumando, e fala assim, ai, ajuda, né, tipo, distrair e tal, tu tem que aprender a bloquear. E daí ele ensina ela a bloquear, ela aprende. Só que ele fala, tipo assim, tu vai bloquear, mas tu não consegue bloquear tudo. Então ele também tá um pouquinho desesperado. E eles acabam se pegando. E daí depois, ficam lá se beijando e tudo mais.
E falando aquilo que, tipo, caralho, finalmente. E aí, quando termina, o chefe fala assim, meu, preciso ir pro quarto, porque senão ele vai fazer algo que ele vai se arrepender. Eu fiquei, gente, eu acho que eles não vão se arrepender se fizerem isso. Um pouco agora da manhã. E, assim, ó... Eu cheguei na parte que, tipo, tem o duelo ali da Violet com o Jack. E ela derruba ele, assim, destrói. Porque ela botou num frasquinho, tipo, casca, sei lá, alguma coisa de laranja, ele é alérgico. Então, ela acabou vencendo porque ele teve uma crise alérgica, porque ela enfiou aquilo na boca dele. Nesse meio tempo também o Dan foi lá, ai, me desculpa, porque eu me insuportável. Mas o ponto é, depois do beijo, o Shane não olhava mais na cara dela. E daí, quando ela tem essa duelo, né, essa disputa com o Jack, ela desmaia. Quando ela acorda, ela tá na ala hospitalar. E o Jack não, né, o Shaden tá ao lado dela, esperando ela acordar. Eles batem um papo, ele fica, meu, como assim tu usou laranja? Porque ela avisou o amigo dela, tipo, ele é alérgico à laranja, é isso que eu usei como arma, né? E desmaiou. E o cara avisou, né, o professor e tal, pra conseguirem recuperar ele da crise alérgica. E ele falou que, a partir de agora, ele que vai treinar ela, tudo que tem com relação a preparar ela, ele que vai fazer isso. Hoje é terça-feira. Eu tô mais da metade do livro já. Faltam tipo umas 200 páginas pra terminar. Eu quero muito conseguir terminar essa semana ainda, porque eu tô ficando desesperada. Gente, acabei não gravando muito nesses dias, porque eu tava focada em começar a editar o vlog. Eu gosto de editar de pouquinho em pouquinho, pra não ficar uma coisa muito grande depois. E no final ficou muito grande, porque eu esqueci de pouquinho em pouquinho. Mas ontem, na verdade, eu li só uma página. Só que também eu reparei que tem coisas que eu esqueci de falar que aconteceram nessa leitura. Então, por exemplo, a Ryan, que é amiga da Violet, o sinete dela, né, que é esse poder único que cada cavaleiro e dragão tem, ela consegue, tipo, fazer um objeto sumir de lugar e aparecer na mão dela. E é uma coisa rara. O Liam, que é o guarda-costas dela, ele é filho de um rebelde, então ele tem, né, as marcas e tal, que os filhos de rebelde ficaram. E ele tava comentando com a Violet algumas coisas sobre a rebelião, assim, que aconteceu com o país dele. Então, os irmãos não puderam ficar juntos, foram pra lares adotivos separados. Várias coisas que a Violet não sabia enquanto ela estudava, porque foi oculto isso, né, no país dela, que era contra quem a rebelião estava lutando. Obviamente, ia ter coisas ocultas, né? Outra coisa também é que a Imogen, que é a mesma pessoa que, tipo assim, quase matou a Violet no ringue depois que a Violet, ela passou pela ceifa, ela começou a treinar a Violet pra ela ser ali, ficar boa, né? Pra não ficar caindo dragão. Uma musculação ali com a Violet. E agora o Shaden, ele simplesmente falou que as coisas não estão dando e ele que vai começar a treinar ela. Então a Violet já tá perdendo, assim, várias aulas, porque ele fala que é mais importante eles treinarem, e daí o Dan fica puto com isso. Ela e o Dan meio que fazem as pazes, só que ela fala, meu, o motivo da gente nunca conseguir ter algo sério, além da amizade, é porque tu não confia em mim, tu acha que eu nunca vou conseguir. E dá uma lacrada nele, que assim, ele fica, ó, bicha muda. E tem até um momento em que eles vão treinar com voo, e tá ali a mãe da Violet, o pai do Dan, eles conversam, a mãe da Violet, como sempre, tipo, uma patética com ela, super grossa, e chega depois e fala, até pensei que tu e tua mãe teriam uma relação boa. Ela falou, não. E detalhe, tem um dia que eles estão no ringue, tipo, eles se beijaram, ficaram meio que um mês sem falar, e eles estão treinando, eles ficam, tipo, se provocando. Tinha uma provocação deliciosa. Gente, eu lembrei que eu não comentei que a Violet descobriu que a Andarna, que é a dragão dourado dela, é um dragão filhote. E, tipo, dragões filhotes não são muito confiáveis, no sentido de que eles ainda não têm muito bem um poder definido, então isso pode acabar prejudicando o cavaleiro. Mas eu tô aqui, inclusive, com cuidado em mim. Tô lendo agora uma parte em que... Já li essa parte, no caso, né? Em que os cadetes ali, agora cavaleiros, né? Eles tinham uma missão, cada esquadrão, pra tentarem achar uma coisa importante e levar pra depois serem avaliados os professores. Então era meio que uma disputa, e quem ganhasse iria passar uns dias lá no front, uma coisa assim. Não entendi muito bem essa parte, pra ser bem sincera. Mas
a Violet dá a ideia de invadirem o escritório da mãe dela. E eles fazem isso, conseguem roubar um mapa que tem todas as posições de ataque, todas as posições de defesa, quantas pessoas tem em cada. E eles ganham, então eles vão pro front e lá ela encontra a Mira, que é a irmã dela. E a Mira pega, então, a Violet e a Ryan saindo escondida de noite, porque as duas vão voar pra ver a irmã da Ryan, que o pessoal não pode, tipo, manter contato com a família no primeiro ano. No segundo, pode por meio de cartas, mas a mãe da Ryan, que é a Riga, ela tava grávida, então ela quer muito ver o sobrinho e tal. E a Mira é contra nisso, mas depois ela vai junto pra garantir que elas estejam seguras. Então elas estão assim batendo papo, meio que atualizando. E a Mira fala, bah, eu te avisei pra ficar longe do Sheridan e tal. E daí a Violet fica, e o Tarim, né? O dragão não entendeu muito bem isso, mas tudo bem. E quando elas estão lá de fora da casa, a Violet pergunta, né, pra irmã dela, tipo, tu sabe, tipo, de cavaleiros que tiveram dragões consortes, quanto tempo eles conseguem ficar longe do outro. E daí o Shaden surge das sombras e fala, aparentemente 3 dias, então... ele surgiu lá, do nada. Hoje eu estou mega atrasada pra ir pra aula. Não sei o que tá acontecendo comigo nesse último semestre, esse último mês de aula, que eu só tô me atrasando e tipo, vida que passa. Mas realmente é isso. Eu acho que é despreocupação de último semestre. Ontem eu não consegui ler tanto quanto eu queria. Eu tava bem empolgada, na real, pra ler. Só que no momento que eu peguei o livro, eu comecei a cair de sono. E daí não adianta, né? Ler com sono, caindo de sono. Eu não avancei muito. Eu li algumas páginas, então tá ali os pessoal conversando sobre estratégias, tipo, por que será que deve ter atacado? E o pessoal que ainda tá na divisão de cavaleiros fala, por que será que a população não acionou os negócios pra pedir socorro e tal, que tem? E daí a Mira fala, meu, vocês estão com conhecimento muito teórico ainda. Foi basicamente isso que eu li. Agora tem minha etapa pra faculdade. Eu sei que hoje eu vou conseguir ler mais, porque de tarde eu não tenho tantas coisas assim pra fazer. De noite eu tenho um evento. Quando eu voltar do evento, das duas, uma, ou eu vou estar muito acelerada, e daí eu consigo ler mais, daí até me ajuda a me acalmar, ou eu vou estar caindo de sono, daí não tem o que fazer. Mas como hoje minha tarde é um pouco mais livre e amanhã é sábado, eu não tô preocupada. Eu acho que inclusive hoje eu vou pegar o segundo livro e daí eu não vou engatar uma letra na outra, porque eu ainda quero ler outro assim nesse meio tempo pra, né, produzir um conteúdo diferente aqui no canal, que não seja só Quarta Asa. Já estou animada pra ler o próximo, pra terminar esse, pra começar, né? Primeiro tem que terminar esse. Eu sempre querendo pular as etapas. E também pra ler, porque eu tô adorando esse universo. Eu também preciso fazer uma confissão. Quando eu tava editando aqui o vlog, eu vi que eu tava falando que eu tava muito desesperada pra Violet e o Shaden ficarem logo, e que eu tava tendo desespero por causa disso, que eu tava quase pesquisando no Google em qual parte acontece. Então, eu fiz duas coisas envolvendo páginas desse livro. A primeira foi que eu meio que pulei uma página aleatória, fica tipo assim, será que nessa parte já se pegam? E era uma parte que eles estavam se pegando, só que não foi a página que eu li. Aquela página que eu li veio logo em seguida, inclusive. Então, assim, vai ter mais por aí. A segunda coisa é que eu fui ver o número de páginas e eu li a última frase sem querer. E eu juro que foi sem querer mesmo, porque ela é muito grudadinha, assim, no final da página. Tipo, o livro termina quase no final da página. Quando tu vai ver, é muito grudado. E daí, eu li sem querer. E eu tô nervosa agora, porque eu fico lembrando disso, tipo, meu Deus do céu. Eu já deveria estar indo pra parada de ônibus, mas eu queria estar que nem esses 4 aqui. Vida boa que eles têm. Gente, olhem que delineado perfeito eu fiz. Tô até gravando caso eu não consiga fazer do outro lado. Mas acho que eu vou conseguir. Tô gag de gag. Eu acertei e eu ia voltar muito acelerada do evento. Porque assim, eu tava até, tipo, ficando mais cansada, porque o evento tava mais baixo, então tava ficando tarde. O sono já estava vindo, mas... Atenção pra esse mas. Quando eu fui embora, eu vim dirigindo e isso me acorda. Então, li um capítulo agora
em casa. Começou a virar sono. Todo um capítulo, basicamente, que tá o pessoal ali que ganhou, né, o prêmio, conversando com a Mira e com a asa dela. É um clima muito bosta, assim, porque o Dan tá com muito ciúmes e muito puto ainda com a Violet. E daí o Shaden começa a se comunicar, tipo, falar dentro da mente da Violet. Porque é uma coisa que alguns consortes conseguem fazer. E ela tá tipo, cara, não acredito. E ela até fala com o Tain nisso. E fala, meu, não quer, tipo, cria uma barreira contra ele? Tipo, não tem o que fazer, queridona. Como tá um clima muito bosta, a Mira chama o Shaden, a Violet e o Dan pra conversar. E ela mete a boca no Dan e fica assim, tu tá puto só porque um dragão, que é o consórcio da dragão dele, resolveu se unir a ela, mas a gente sabe que a gente não pode falar sobre a vontade, tipo, acima da vontade dos dragões. Então, dá um jeito aí, tipo, se relaxa. Ela fala que ela não confia no Shaden, mas quando ela tá falando isso, eles recebem mensagem de tendo um ataque de grifos, onde eles estão. E que os grifos estão se aproximando. Então ela fala pro Shaden, tu quer que eu confie em ti? Tira a Violet daqui. Ele é todos os primeiros tem que ir embora. Só que a Violet, ela tá meio, ai, que saco, né? Tipo, não quer ir embora porque ela quer ficar pra ajudar a irmã. Que ela fica, meu, como é que eu vou deixar minha irmã pra trás? Estão subindo uma torre e todo mundo vai embora. E só sobra o Shaden e a Violet, porque o dragão dela não chegou ainda. Então o Shaden beija ela. E eles se beijam. Eu fiquei tipo, ai, finalmente de novo. Ela tá meio que, tipo, relutante quando fica só os dois. Inclusive, ela fala, ai, me deixa ficar, tipo, tá tudo bem, tipo, tu tá me devendo, eu tô te devendo um favor? Esse é um favor, tá? Porque eu tô te devendo. E daí ele fala, meu, vai embora por mim. E daí ela vai embora. Aconteceu muita coisa agora no capítulo, mas basicamente eles estão de volta lá à divisão. Já se passaram 2 dias que eles voltaram, então a Violet está muito nervosa. Ela vai, então, se encontrar com o professor lá da aula de preparo de batalha, uma coisa assim. Aqui eles estudam sobre as batalhas, provavelmente essa, pra saber se tem informações sobre a Miriam, porque ele, né, sempre recebe as informações, porque a Violet tá ficando muito nervosa, tipo, meu Deus, será que eu tinha minha irmã pra morrer? E daí o Shaden e o Dan aparecem, porque todo mundo teve a mesma ideia, e o professor fala que ela tá viva, então ela fica muito emotiva com isso, e daí ela meio que cai assim, o Dan segura ela, o Shaden vai embora. E a Violet fica lembrando de que a Mira disse pra ela que ela mal conhece o Shaden, sobre a vida dela. Então, ela pergunta pra ele, assim, momentos atrás, você tem irmãos? E ele diz que não. Daí eles estão na aula, pergunta, tipo assim, mentalmente pra ele, que ela conseguiu agora conseguir se comunicar com ele. Pergunta a comida favorita, pergunta como é que ele conheceu o Liam, pra ver se é verdade que o Liam contou pra ela. E ele falou a mesma coisa, então, é verdade. Ele fica, meu, que perguntas são essas, tals? Pergunta a idade dele também. Então ela tem 20 anos, ele tem 23. E ela pergunta sobre a cicatriz que ele tem nas costas. E ele vem aqui só fala, tipo, não tem interesse. E ela percebe que cruzou ali uma linha. E o Shaden para de dar as aulas pra ela, tipo, que ele tava dando meio que particular, assim, um reforço escolar. Ele parou de fazer isso. E ela, então eles estão meio afastados. Até que tem os jogos de guerra, que eles vão ter que enfrentar alguma das divisões. E eles vão enfrentar a primeira. Então eles estão se preparando. Vão, tipo assim. Eles vão basicamente simular uma batalha. Só que tá liberado tudo. E a equipe deles tem que estar numa posição defensiva e ofensiva, porque eles têm que proteger uma bandeira. Mas eles têm que pegar um ovo de cristal da primeira divisão. E aí, quando a Violet vai encontrar ali o Tain, ela percebe que ele tá com uma cela. Porque os cavaleiros não vão de cela, só espinhando nas costas. E basicamente, o Shaden que fez. Então, todo o tempo que ele ficou afastado dela, ele tava fazendo isso, tava testando. E é muito fofo esse momento. E daí ela fala, tipo, eu não quero usar, não posso, porque vai todo mundo saber que eu não consigo montar no dragão. E ele fala, meu, com todo respeito, mas todo mundo já sabe isso, então, tipo, só usa a cela. E daí ele começa a falar na mente dela, tipo assim, ai, que vontade que eu tenho de beijar quando tu tá com essa cara teimosa. E daí eles ficam, tipo assim. Aí o Dan chega também e fala disso, da cela. E o Shaden falando, tipo assim,
e se eu te beijar só pra provocar ele? Ela fica, meu, a próxima vez que tu me beijar não é pra provocar ninguém. E ele fala, a próxima vez, tudo isso mentalmente, né? Enquanto o Dan tá ali. Mas enfim, eles vão então pra. Então eles vão pros jogos de guerra, participam. E eles estão, tipo, voando super de boa. O Dan tá com a bandeira que eles têm que proteger. E, enfim, tem um momento em que o Jack aparece e ele, tipo, pula do dragão dele pra o dragão do Liam e dá uma, tipo, espadada assim na lateral do corpo do Liam e empurra ele pra fora do dragão. A Violet fica, meu, não pode deixar ele morrer. Ele ficou meses cuidando pra que eu não morresse. Então, ela usa o sinete dela, que ela tem da Andarna, pra pausar o tempo. E daí o Tyrion consegue pegar o Liam antes que ele caia e botar depois no dragão dele. Quando né, tudo volta mal, porque senão só por alguns segundos. E o Jack, ele tá numa torre, tipo assim, se gabando de tudo isso. A Violet fica muito puta. Então ela manda pro Tyrion ir até lá e ela consegue usar o poder dela. E faz um relâmpago cair na torre. E, tipo, ela sabe que, enfim, não tem como o Jack sair porque ele caiu de uma altura muito alta junto com as pedras. E finalmente esse cara vai morrer. Ela tá se sentindo meio mal com isso, mas o Tyrion fica... É isso aí, porra. Enfim, vou ler mais aqui. Tô quase na página 400, então assim, quero agora. Então, mais capítulo que eu vou ler, eu vou chegar na página 400, então é isso. Eu quero muito conseguir avançar o máximo que eu conseguir hoje nessa leitura. Tá, ok. Gagging. Terminei mais um capítulo agora. Era super curtinho esse próximo capítulo, mas eles terminam ali, então, os jogos de guerra e a divisão deles venceu. E daí, quando eles chegam, a Violet tá muito mal com isso. Tipo, meu Deus, eu fui responsável pela morte de alguém, ela vomita, o Dan vai conversar com ela, tipo, ai meu Deus, foi você que fez isso? Tipo, que derrubou a torre com raio, porque ter o poder de controlar, assim, raios, trovões também é algo raro. Há muito tempo não existe alguém com esse poder. E daí a Violet diz que, enfim, ela matou o Jack. E ela tá, tipo, muito mal mesmo com isso. Porque ela nunca quis ser uma assassina. Então, sempre quando alguém desafiava ela no ringue, ou ela jogava espada em alguém, era sempre lugares não fatais, porque ela não queria ser responsável pela morte de alguém, né? E daí o Dan fica, ai, você não precisa mais dar seu sinete se você não quiser. Isso o Shaden chega e fala, para de mimar ela. O Shaden fala, tipo, olha só, todo mundo sabe que o mundo é um lugar melhor sem o Jack. Eu queria eu ter matado ele, mas tu fez que foi tu. E aí o Dan fala, ai, nem todo mundo tem esse seu, tipo assim, costume de matar uma pessoa e ficar bem. E o Shaden fala, meu, não é que eu fico bem, é que assim, eu entendo que numa guerra não tem como não ter cadáveres. E o Dan ainda fica assim, ai, Violet, você não precisa mais usar. Ficar insuportável. E o Shaden de novo fala, para de mimar ela. Então, ele fala pra ela, tipo assim, tu vai ter que ter uma tolerância maior com isso. Pede pra Rhinon levar a Violet pra longe dali, tipo, no quarto. Ela vai embora com a Rhinon. E de noite ela tá jogando, assim, no quarto dela, ela tá jogando adagas em um alvo que ela tem. E meio que isso mudou ela, porque ela se sente muito mal. Ela fica, cara, meu poder é, tipo, matar pessoas, basicamente. Não era isso que eu queria pra mim. E ela não entende o que tem de errado com ela, porque todo mundo estaria fora com isso, menos ela. Mas enfim, ela tá ali descontando a raiva. E eu gostei muito que é claramente uma parte do livro que dá pra perceber que ela vai ficar biruta das ideias, mudou assim, virou uma chave no cérebro dela. Shaden chega lá e ela tá assim, só jogando, ela tá sem a armadura que ela usava. Ela fica, meu, ninguém vai tentar me matar agora. Eu não como mais risco de vida. Ela começa a desabafar com o Shaden falando que não é isso que ela queria, que ela sabe que é algo dela e que ela fica, meu Deus, se isso tá dentro de mim, porque um dragão não te passa um sinete, ele só te dá força. Ei, aqui ó, se escondendo depois de atrapalhar o vídeo. Pode dar forças pra te demonstrar esse sinete, né? E daí ela fica assim, se é isso que tem em mim, tipo, qual que é o meu problema, por que que eu sou assim por dentro? E o Shaden disse, meu, não tá nada de errado contigo, é só que, tipo, tu nunca quis estar aqui, ao contrário de todo mundo que está aqui. E ele fala, tipo, olha,
se tu quer descontar, gritar com alguém, tipo, pode estar comigo, se quiser me bater, pode me bater. Tipo, mostra o que tu é capaz de fazer. E daí ela vai lá e agarra ele. Gente, então, final de semana não li tanto, assim, porque tava em função. Mas li coisas interessantes, basicamente. Shaden e a Violet finalmente tá na besteira de adulto. Aí agora tô no capítulo que, né, eles meio que decidiram que não vão se apaixonar, vão ficar fazendo só provocações. E daí tá na parte que eles estão conversando no refeitório, mente a mente. E o rei, ele vai ficar sabendo, né, no caso, que o rei vai até ali, Basquiat, que é a cidade que fica a divisão, né, dos cavaleiros e as outras, pro dia da reunificação. O ponto é, falta mais 100 páginas pra terminar de ler. Eu quero terminar de ler até amanhã, porque na quarta, amanhã é terça, na quarta eu lanço o vídeo. Então eu acho que eu consigo. Tá, gente, seguinte. Não teve tanta coisa, assim, tipo, de guerra no livro até agora. Mas, basicamente, os pontos de destaque é que tá tendo ali o dia da reunificação. Então, o rei tá na divisão, lá na escola, né? Com o pessoal celebrando. Daí eles vão conversar com a Violet e com o Liam. E meio que assim, um desprezo pelo Liam, por causa que ele é marcado, né? Um gordo que aqui fala com vocês também. Aí depois ela fala pra ele, meu, tipo assim, eu vou embora, né, e tal. Eles até falam com o Dan um pouco, só que, tipo assim, o Dan é tão inútil. E a Violet, ela tá sentindo que ela precisa muito conversar com o Shaden, eles não estão se falando direito depois de tudo. Mas ela vai até o parapeito, que tá lá. Então, o Bold e o Garrick, que são os melhores amigos do Shaden, estão lá. E falam, meu, não entra aí. E ela fala, cara, eu vou. E ela encontra ele lá, fala dos sentimentos, diz que, meu, não adianta a gente tentar fugir, eles aceitam, assim, tentar fazer funcionar a relação. Quando eles estão saindo, eles vão pro quarto do Shaden, e daí eles fazem besteirinhas de adultos, várias vezes. E quando eles estão, assim, na quinta vez, quase finalizando, inclusive, nesses momentos, a Violet solta um eu te amo e ele adora, o Gary começa a bater na porta e o Shaden manda ele embora. Fala, cara, eu só vou levantar essa cama se tiver alguém morrendo. E o Gary fala, tem algumas pessoas morrendo. E basicamente eles estão sendo atacados. Então agora eu vou ler mais. Tá, eu vou falar aqui com vocês quando eu ajeito meu cabelo pra ir na academia. Porque eu não tô muito afim de ir. Então eu acho que se eu ajeitar ele bonitinho vai me dar mais vontade. Mas estava eu lendo o livro. E basicamente não era uma guerra de verdade, eles não estavam sendo atacados. É o último jogo de guerra que vai ter antes da formatura, da graduação. E daí ela e o Shay ficam, bah, que merda, não dá pra parar e tal. E quando eles estavam se ajeitando dentro do quarto, o Shaden deu pra ela a jaqueta dele, que tem 3 estrelinhas de quem é o aluno terceiranista, o brasão na quarta asa e o brasão de dirigente de asa. Então a Ryan fica, meu, vocês não têm cérebro? Não. E ela meio que se inclina assim sobre a Violet pro Dan não perceber isso e não xingar ela. Mas, basicamente, eles vão ter um último jogo. Cadê minhas borrachinhas de cabelo? E que eles vão passar 5 dias nesse jogo, longe ali da divisão. E daí os alunos terceiranistas, eles vão para um ponto em que as Égides, né, que é quem protege ali o lugar, né, das magias, o reino, não funciona, então eles vão ultrapassar. Todo mundo em formatura já com dragões. E chega o Shaden falando pro Dan, tipo, a Violet vem comigo, porque nossos dragões não conseguem ficar longe. E o Liam também, a Imogen também vem. A Imogen, ela é do segundo ano. O Dan fica bravo e ele acaba meio que percebendo que tem alguma coisa rolando entre a Violet e o Shaden. E ela acaba tendo que escolher entre os dois, escolhe ir com o Shaden, até porque a gente... Os dragões, né? O Dan, ele até fala, vocês nem testaram pra saber quanto tempo os dragões conseguem ficar longe. Aí o Shaden fala, tu quer perguntar pra minha dragão? Minha dragão? E a dragão dele tá puta da cara. Aí, enfim, eles estão voando há algumas horas, se afastam então ali das Érides já.
E ela comenta com o Tarim que, tipo, ela tá sentindo a magia dela um pouco diferente, já um pouco mais bruta. E ele fala que realmente é porque eles estão longe das Égides. Mas eles param pra descansar ali, pros dragões tomarem água. E aí ela e o Shaden vão pra um cantinho, começam a se pegar. E nisso surge uma mulher aleatória, um pouco mais velha que o Shaden. E ele até esconde ela assim nas sombras, mas a mulher fala: Meu, eu já vi, tipo, ela, não adianta, se existe uma pessoa de cabelo prateado, né? Que é a filha da Sorrengail, da General Sorrengail. Essa mulher, ela tá com outros cavaleiros, né? E eles estão de grifos, que são, assim, os inimigos do reino. Eu não faço a mínima ideia se esse cabelo tá bom de costas. Quando eles estão ali, tipo, ai, nossa, que bosta, né? O Shaden pede ali pro Liam tirar a Violet dali, pra ele levar ela pra outro lugar. Mas a mulher fala, cara, já entendi, não vou botar as mãos nela. Então o Shaden, ele chega nos outros cavaleiros que estavam acompanhando essa mulher, que na teoria é uma inimiga, e fala, vocês chegaram cedo. E aí termina assim o capítulo. Tô um pouco nervosa, ao mesmo tempo que eu não tô, porque eu sem querer li a última frase do livro. E vou falar logo, tá? Eu acho que esse ponto não adianta mais quem tá assistindo querer fugir de spoiler. Mas a última fala do livro, a última frase, é Bem-vindo à Revolução, Violet. Então, já sei que, tipo assim, o Shaden tá fazendo parte da Revolução, todos os marcados pela relíquia da rebelião. Então, cabe somente, tipo, chegar na parte e ler essa parte. Gente, li agora o capítulo que veio depois. E assim, Rebecca Yarros, tu não precisa me convencer a odiar o Dan. Eu já odeio. Nossa, porque a qualidade tá diferente. Eu tava no modo cinema sem querer. Mas, basicamente, a mulher lá que pousou pra falar com eles são paladinos de grifos, que esse seria o semelhante de cavaleiros de dragões. O Shaden, então, conta pra Violet depois que eles vão embora e todo mundo dá um espaço pra eles conversarem. Ele fala que os Venin, que era um mito que a Violet cresceu escutando do pai, lendo no livro, eles existem. E o mito do Venin dizia que eram 3 irmãos. Então, um se uniu a um grifo, outro a um dragão, tinham poderes, e esse terceiro irmão, que era o Venin, ele ficou com inveja e ele foi na fonte do poder e começou a ter esse poder pra ele. O que acontece é que os Venin não são falsos, então eles existem. E o Shaden explica que eles estão à solta por Poromiel, que é o reino com quem Navarre tá meio que brigando. Navarre só fica meio que intacta disso e ninguém sabe que eles existem, porque as Égides que existem anulam o poder dos Venin, então eles não atacam dentro de Navarre. Só que as Égides são atacadas o tempo todo porque a única coisa capaz de matar um Venin é a coisa que construi uma Égide. Então, as pessoas, né, dos grifos querem ali pegar as Égides e matar, né, os Venin, que fazem um massacre em Poromiel, atacam muitas pessoas. E o pai do Shaden era o traidor, porque ele queria ajudar essas pessoas de Poromiel e Navarre não deixou. Ele até mostra uma adaga pra a Violet e entrega essa adaga pra ela, que a princípio ela acha que é da mãe dela, que ele roubou da mãe dela. Ele fala, não, a tua mãe tem uma adaga igual, mas essa adaga é capaz de matar um Venin, e tu também deveria ter. E a Violet e ele brigam, e ela fica, cara, eu confio em ti, que isso existe, mas eu não te amo mais, acabou nossa relação aqui. E fica um clima meio bosta. Inclusive, os dragões dela também sabiam disso, mas eles, tipo, ficaram, ok, eles não deveriam ter escondido isso de ti, mas, né, agora já era. E a Violet começa a lembrar do livro que o pai dela lia pra ela, e da mensagem que ele deixou, dizendo que ela iria descobrir a verdade quando fosse a hora. E ela percebe que o pai dela tava ali falando, esses mitos são reais. O ponto também é que uma vez ela até foi na parte ali dos escribas da divisão, na parte de arquivos, e ela não tava com esse livro ainda, né, porque a Mira pegou o livro dela antes dela ir pra divisão de cavaleiros,
e só devolveu quando elas se encontraram. E teve um dia que a Violet queria ler esse livro, foi ali fazer a tarefa dela, na divisão dos escribas, perguntou, né, onde é que estava esse livro, e a menina, que era amiga dela, inclusive, não achou esse livro. E ela começa a ligar os pontos e percebe que ali os arquivos da divisão dos escribas deveriam ter uma cópia de todos os livros, todas as coisas já publicadas. E não tinha daquele. Ou seja, o pai dela não lia pra ela um livro de mitos infantis. Ele lia pra ela um livro proibido. Só tinha uma cópia e ele pegou essa cópia e roubou. Chegam no lugar em Atebaine. Eles chegam ali no posto dos cavaleiros e tá vazio. E eles acham muito estranho porque nunca é pra estar vazio aquilo. E esse pessoal, né, os filhos dos rebeldes, eles iam ali pra aquele lugar pra se reunir. E a Violet sabia disso, porque o Shayden contou isso pra ela. Só que o lugar tá vazio e nunca está vazio, porque é um ponto muito privilegiado. Então eles acham estranho, eles começam a se dividir pra tentar descobrir algo. E o Garrick encontra uma carta, um envelope endereçado ao Shayden. E quando ele abre, é uma carta do pai do Dan, que é um coronel, falando que a missão deles é sobreviver. Então eles ficam assim, meu Deus, como foi que eles descobriram que a gente se reunia aqui? E o Shayden pergunta pra ela, o que foi que o Dan te falou antes da gente ir embora? E o Dan tinha falado que ia sentir saudades dela. E que o Shayden ia acabar matando ela. Só que eu ficar, ele sempre fala isso, né? E perguntei em algum momento o Shayden, depois que eu te contei de Atebai, ele botava assim a mão na bochecha? Ela falou que sim. E fala, ele leu a tua memória e descobriu disso e contou pro pai dele. Então, o Dan, basicamente, contou tudo, foi um X9. E daí eles fizeram essa armadilha pra esses filhos de rebeldes morrerem. Só que ele não tava contando que a Violet ia. E quando ela disse que foi, ele ficou, ok, vou sentir saudades porque tu vai morrer. Como é que o livro deu essa volta em menos de 100 páginas? Eu tô muito chocada. Eu não sei se eu vou conseguir parar de ler. Eu vou explicar o que aconteceu até agora no capítulo, porque senão vai ser muita coisa. Mas, basicamente, os Venins estão invadindo ali a cidade em que eles estão. E os Venins só podem ser mortos, né, com aquele elemento que tem nas edges e que tem nas adagas deles. Então nem o fogo do dragão destrói eles. Shayden fica meio em dúvida o que eles devem fazer, porque se ele ficar, meio que prova que eles não são leais a Navari, mas se eles forem, eles vão deixar muitas pessoas morrendo. Então a paladina que encontrou com eles antes, que foi por causa dela que a Violet descobriu tudo, chega e fala, a gente vai lá contra eles. Tipo, 2 deles já destruíram uma cidade, tinha 4 ali. Então, assim, quem decidisse pra lutar ia morrer. E ela acho que ela, tipo, a vida dela é isso. Então ela iria arriscar a própria vida. Enfim, ela desce e fala, ok, a gente vai, tipo, eu vou. Se vocês não quiserem, vocês não vão. Só que todo mundo decide ir, porque, né, são cavaleiros, a vida deles, tipo, eles têm que proteger as pessoas. Aí, o que acontece é que eles percebem que chegam os Weavers. Que os Weavers, antes até foi explicado isso, mas eu não peguei agora, eu tô pegando as coisas. Seria meio que os animais deles, dos Venin. Então, os cavaleiros têm os dragões, os paladinos têm os grifos, os Venin têm os Weavers, que eles enviaram. Só que os Weavers não é eles que canalizam o poder nos Venin. É o contrário, o Venin que manda poderes pros Weavers. Então, eles são muito mais fatais. E daí, quando o Shayden vê que eles estão lá, ele fala, alguém quer voltar agora pra casa? Mas todo mundo continua. E enfim, tá na parte que eles estão brigando lá no meio da guerra. Essa parte eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem depois, porque eu acho sempre muito confuso de explicar. Mas eu tô na página 500 do livro, então só faltam 38 páginas. E eu tô com 0 sono, então vamos ver se eu consigo terminar de ler hoje. Faltam 16 páginas pra eu terminar o livro. Eu vou terminar ele agora, porque eu tô descontrolada. Mas terminou meio que a batalha. Eu vou dar um resumão, porque eu sou péssima descrevendo essas coisas. E minha câmera tá horrível. Mas, basicamente, 2 pessoas morreram. Uma que foi uma terceiranista, que eu não é tão importante assim. E o outro foi o Liam. Infelizmente, eu chorei com a morte dele.
porque o dragão dele morreu. Porque um Weaver matou, e daí ele acaba morrendo também. Aí, enfim, eles estão lutando, batalhando, matando os Venins. E uma Venin, ela sobe nas costas do Tar-In, e ela e a Violet começam a brigar. Ela dá uma facada na Violet, tipo, na barriga. E tá envenenada aquilo, então a Violet começa a se sentir mal. Mas ela fala pra Violet, se tu soubesse que eu tenho o poder de controlar os céus... Tipo assim, se tu soubesse, então de ameaça. Aí a Violet mata ela. E o ponto é que tá todo mundo, tipo, se esgotando as forças. A Violet também tá. Mas ela percebe que se tu mata o Venin, tu mata os Weavers também. Os Wyverns. Enfim, os bichos deles. Só falta um e ela, tipo, usa todo o poder dela pra conseguir matar ele. E ela quase se vai também nessa. Inclusive, ela também usa o poder da Andarna, mas só um pouco pra paralisar o tempo. E, enfim, tô numa parte agora. Terminei a parte da guerra e a Violet já tá caindo do Tar-In, envenenada, né? E só escuta o Shaden gritando, Violet! Mas enfim, vou terminar aqui de ler o livro, gente. Eu nem ia gravar agora, porque eu tenho que dormir. Mas eu fiquei tão chocada com o final desse livro, eu acabei de terminar ele, que vou contar aqui pra vocês. Basicamente, a Violet começa a cair. Então, a Andarna usa o poder dela de parar o tempo pra conseguir, tipo, passar por baixo da Violet, assim, ela não atinge o chão. Então, meio que amortece a queda e o Shaden pega ela. E ela sente que tá morrendo, meio que escuta ali uma discussão de, meu Deus, pra onde que eu vou ser levada? Meu Deus, será que a gente manda ela pra basquete de novo? Só que a basquete, tipo, 12 horas, então ela morreria até que o Shaden fala, não, aí vai levar ela pra ele e ponto. Aí fica aquele clima, né? Ela tem um capítulo super curtinho, pensando, meu Deus, eu tô morrendo. Então muda pro último capítulo, que é o POV do Shaden. E minha gata tá aqui se enlouquecendo embaixo das cobertas, querendo brincar. Mas é o POV do Shaden. E ele fala como se apaixonou por ela e pi, pó, pó, pó. Que ela tá 3 dias dormindo até que ela acorda. Enfim, ela beija ele, mas eles ficam meio que estremecidos ainda. Então, ele mostra onde é que eles estão. Ela vai na janela, né, e vê. Eles estão em Aretia, que era a cidade do Shaden, né, que foi uma cidade destruída. Mas ele fala que eles estão reconstruindo, mas sabe que não vai demorar muito até que Navares descubra isso e vá de novo lá. Enfim, eles conversam, a Violet fala, eu não vou mais ficar contigo, não sei o que. Um detalhe que eu acho importante mencionar aqui, mas o Melgren, que é, tipo assim, a segunda pessoa mais importante desse reino, que tá uma posição acima da mãe da Sorengale, ele tem o poder de prever o final de batalhas, de guerras, só que ele não consegue ver o poder dos filhos de rebeldes, quando eles têm grupos de mais de 3. Por isso que tem a regra que eles não podem ser grupos de mais de 3. E quando ele tá até lá na festa da reunificação, ele fala que gosta de ver o Shaden pelo menos uma vez ao ano pra saber que ele não está tramando algo. Porque obviamente ele não consegue ver o que o Shaden e os amigos dele, tipo, que são marcados, fazem, né? Mas enfim, eles meio que tem uma conversa e o Shaden diz que não vai mais mentir pra ela, nunca mais, que vai contar tudo o que ela quiser, até que ele escuta batendo na porta. E quem entra ali, tipo, deixa a Violet gag. O pessoal fala, e aí, maninha? E daí o Shaden fala, então, Violet, você não foi curada do veneno, você foi regenerada. E quem tá lá é o irmão dela, que é o Brennan, que se passou de morto durante todos esses anos. E termina com ele falando, bem-vinda à Revolução, Violet. E o livro termina assim. E eu pensava que era o Shaden que queria falar essa frase pra ela, quando eu, sem querer, vi o número de páginas. Só que eu não li a frase de cima, então eu só li essa última mesmo. E, gente, eu tô chocada. Eu adorei esse livro, eu não pensei que eu ia gostar tanto. Talvez seja um dos meus universos favoritos, porque eu fiquei muito presa a ele. E, assim, tô nervosa. Eu já tô com o segundo livro aqui. A qualquer momento eu pego ele pra começar, mas me deixem
absorver primeiro essa história.